Salve, salve, galera do Enem! É um prazer mais uma vez recebê-los aqui neste site de sucesso que é o LAC Concursos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha amiga. Vocês que com certeza serão os nossos campeões no Enem. Estamos contigo. Galera, nesta aulinha nós vamos fazer uma revisão daquilo que a gente já falou aí. Aquele bate-bola que nós já batemos aqui. Trocamos algumas ideias, trocamos alguns passes, vamos revisar hoje. E nesta aula falando especificamente sobre razão, sobre proporção e sobre divisão proporcional. Galera, assunto muito importante no Enem. Se você não captou nas nossas aulinhas específicas, fique ligado que nós vamos dar mais algumas dicas sobre esses assuntos. Vem comigo. Aliás, sou quem? O professor Fiel, Jefferson Fiel. Vamos lá, galera. Veja bem, falando sobre razão, primeiro assunto nosso. Professor, o que é razão? Quando se fala em razão, nós estamos falando em quociente. Lembra-se, razão, consciência. Quem tem razão tem consciência. Razão é quociente. O que é o quociente, galera? Quociente é o resultado de uma divisão. Muito bem. Então, para eu fazer uma divisão, eu preciso conhecer necessariamente dois valores, senão não tem como dividir. Como que eu divido alguma coisa se eu não tiver por que ser dividido, ok? Então, quando você ver a palavra razão, você já tem que pensar, tenho que conhecer dois valores, ok? Eu preciso saber quem vai em cima e quem vai embaixo. O resultado dessa divisão é o que nós chamamos de razão, ok? Então, vamos lá. É isso aqui, ó. Se eu tenho dois valores A e B, a razão de A para B é A dividido por B. Lembre, galera, que tem que tomar cuidado. Se o exercício fala A para B é uma coisa, se ele fala B para A é outra coisa. Então, nós não podemos confundir. Quem é o carinha de cima mesmo, nós chamamos ele de antecedente. Quem é o carinha de baixo, nós chamamos ele de consequente. Estão lembrados disso? Bom, na nossa aulinha de razão, nós falamos sobre alguns segmentos específicos envolvendo razão, velocidade, densidade, mas na aula de hoje eu quero falar mais especificamente sobre escala. Galera, na revisão nossa, nós vamos voltar nossa atenção para a escala. É um assunto muito recorrente no Enem. É difícil uma edição que não caia alguma questão de escala. Então, vem comigo. Galera, quando se fala em escala, nós temos três situações envolvendo a escala. O exercício ou o Enem pode cobrar de três formas diferentes. Ele pode te dar o tamanho do desenho e pedir para você achar o tamanho real numa determinada escala. Ele pode te dar o tamanho real e pedir para você achar o tamanho do desenho numa determinada escala. E ele pode também dar a medida do desenho e a medida do tamanho real e pedir para você determinar a escala. Então, são três situações que envolvem escala. Então, nós temos que entender cada uma delas e qual é a forma que nós vamos determinar para resolver esse exercício. Então, veja bem. Primeiro, o que é escala, gente? Escala é uma razão. Razão é uma divisão, isso mesmo. Então, é a razão entre quem? Entre a medida do desenho e a medida do tamanho real. Então, escala é uma razão, é o quociente da divisão do tamanho do desenho pelo tamanho real. Gravem isso, memorizem isso. Isso é escala, tá? Bom, exemplo 1. Primeiro exemplo, um mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos na realidade é... Então, veja bem, tá? Ele deu a medida da escala, tá? Que é a razão de 1 para 300 mil, e te deu a medida do desenho. Ele disse que no mapa essa distância é de 15 centímetros e quer saber o tamanho real. Então, esse é o primeiro caso que nós estamos vendo. Aí, veja bem, gente. Então, quando eu tenho o tamanho do desenho e quero saber o tamanho real, o segredo a dica é, basta multiplicar o tamanho do desenho
pelo valor representado na escala, no nosso caso, 300 mil. É assim, professor? Só isso? Só multiplicar? Só. Simples assim. Se o exercício te dá o tamanho do desenho, te dá a escala e quer saber o tamanho real, você pega a medida do desenho e multiplica pela escala. Porque o que quer dizer 1 para 300 mil? Para que você entenda o porquê da multiplicação. Quer dizer que para cada uma unidade de medida no desenho, representa 300 mil vezes o tamanho real, ok? É isso que quer dizer a escala. Então, a escala 1 para 300 mil quer dizer que para cada uma unidade de medida no desenho, equivale a 300 mil vezes o tamanho real. Sendo assim, para nós resolvermos, basta a gente pegar... 15 centímetros, correto? Nós temos 15 centímetros, o tamanho do desenho. Então, o tamanho real vai ser igual a 15 vezes a medida da escala aqui, que é 300 mil. Então, 15 vezes 300 mil, nós vamos ter aqui, eu tenho aqui 5 zeros, eu vou continuar com os 5 zeros, vou repetir eles aqui, ó. Aí multiplico 3 vezes 5, 15, ficou 5 e vou 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Portanto, eu tenho aqui 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Detalhe, galera, qual é a unidade aqui? A unidade é centímetro. Aí nós temos um problema. Qual o problema, professor? As respostas estão todas em quilômetro. Como que eu vou marcar 4 milhões e meio de centímetros em quilômetro? Galera, geralmente, não é regra geral, mas geralmente os problemas de escala no Enem relacionam centímetro e quilômetro. Porque, principalmente quando se trata de distância, porque no desenho é dado em centímetro, algumas vezes em milímetro, mas na maioria das vezes em centímetro. E aí a medida real em quilômetro, e eu tenho que fazer essa conversão. Aí você tem que anotar o seguinte: você tem duas alternativas, ou você memoriza as unidades de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? E faz as conversões. Para passar de quilômetro para centímetro, nós temos que 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Para passar de centímetro para quilômetro, 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, em outras palavras, gravem isso aqui, ó. Quilômetro, centímetro. Se eu quero passar de quilômetro para centímetro, eu vou multiplicar por 100 mil. Se eu quero passar de centímetro para quilômetro, eu vou dividir por 100 mil. Essa é a regrinha de conversão. De quilômetro para centímetro, multiplica por 100 mil. De centímetro para quilômetro, divide por 100 mil. De quilômetro para centímetro, multiplica por 100 mil. De centímetro para quilômetro, divide por 100 mil. Ok? Essa é a regrinha. Bom, como nós temos aqui em centímetro e as alternativas em quilômetro, é só dividir esse cara aqui, que é 4 milhões e meio, dividir por 100 mil. E para fazer a divisão por 100 mil é muito tranquila, é só eliminar os zeros, ok? Resposta 45, portanto, letra B, 45 quilômetros. Viram aí como é simplesinho? Ok? Belezinha, né? E aí memorizem essa forma aí de conversão, tá? De quilômetro para centímetro, principalmente, galera. Essa divisão de 100 mil ou multiplicação de 100 mil e vice-versa. Ok? Vamos para mais um exemplozinho aí. Esse aqui caiu no Enem de 2009. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1 para 150. Então, está aqui o desenho do avião. Nós temos as medidas reais desse avião, 36 metros de comprimento por 28,5 metros de largura, ok? E o engenheiro precisa fazer o desenho desse avião na escala 1 para 150. Beleza, vamos continuar aqui o exercício.
Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Galera, eu chamo a atenção de vocês para algumas observações. Primeiro, ele disse que tem que ter uma margem no papel. O que quer dizer isso? Vou desenhar o papel aqui, ó. Está aqui o papel. Esse é o papel. Então, nós temos comprimento e temos largura. O que o exercício está dizendo? Que o desenho tem que ter uma margem de cada lado. Ou seja, ele não vai poder chegar no final. Tem que ter 1 centímetro aqui, tem que ter 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ok? Tem que ter 1 centímetro. Então, eu tenho que deixar 1 centímetro aqui e 1 aqui. Então, o que vai acontecer com o comprimento? Essa parte de vermelho que eu desenhei seria o tamanho do desenho. Além do tamanho do desenho, eu tenho que ter 1 de cada lado. Então, o que eu vou ter que fazer no final com o comprimento encontrado? Isso mesmo, aumentar mais 2 centímetros, que é 1 centímetro de cada lado. A mesma coisa acontece com a largura. Eu vou encontrar a largura do desenho, tá? E fora isso, eu vou ter que aumentar 1 de cada lado, porque ele diz que tem que ter 1 centímetro de margem. Então, tem que sobrar 1 centímetro de cada lado. Então, eu vou aumentar também na largura mais 2 centímetros. Bom, entendido isso, vamos encontrar, então, a medida do desenho. Agora, a pergunta é a seguinte, ó, quais as dimensões mínimas? Por que ele falou dimensões mínimas? Porque, obviamente, o máximo é infinito, gente. Eu quero saber qual é o menor tamanho de papel possível para fazer esse desenho. Bom, nós sabemos que a escala é 1:150. Bom, vamos lá. No primeiro caso de escala, nós tínhamos o tamanho do desenho, queríamos saber o tamanho real. Qual foi o procedimento? Multiplicação. Multiplicamos o tamanho do desenho pela escala. Agora nós temos uma situação contrária. Eu tenho o tamanho real e quero saber o tamanho do desenho. Então, vamos proceder de forma contrária. Lá nós multiplicamos, então agora o segredo é divisão, galera. É dividir. Para passar do tamanho real para o tamanho do desenho, eu divido. Então, vamos lá. Só que tem um porém, tá? As medidas do avião, elas foram dadas em metros e o desenho é em centímetro, ok? Então, eu tenho que transformar, porque ele pediu aqui, ó, as dimensões mínimas em centímetros. Então, vamos lá. Primeiro, transformando o comprimento. O comprimento, o exercício falou que é 36 metros. Então, para passar de metro para centímetro, nós temos que lembrar o seguinte: cada 1 metro contém 100 centímetros. 1 metro é 100 centímetros. Então, 36 metros vai ser 36 vezes 100. Fazendo esse produto, vai dar 3.600 centímetros. Vamos transformar a largura. A largura, no exercício, a medida real é 28,5 metros. Transformando isso para centímetros, metro para centímetro, é só multiplicar por 100. Então, 28,5 vezes 100, 2.850 centímetros. Pronto, transformei para centímetro. Agora, para saber as dimensões do desenho, o comprimento, como que vai ficar? Só dividir 3.600 pela escala, que é 150. E 3.600 dividido por 150, nós vamos encontrar 24. A mesma coisa vamos fazer com a largura. É só pegar a largura, que é 2.850, e dividir pela escala, que é 150. E vamos encontrar 19. Opa, vai ser 24 por 19, professor? Vai ser essa a resposta? Não. Por quê? Porque eu não posso esquecer da margem. Lembram lá? 1 centímetro de cada lado? Então, eu tenho aqui 24 mais 2 e 19 mais 2. 24 mais 2, 26. 19 mais 2, 21. Portanto, eu vou ter quais dimensões? 21 centímetros por 26 centímetros. Essa é a dimensão do papel mínima que ele deve ter. Tranquilo? Belezinha?
Observem que o exercício de escala, ele não é difícil, galera. Ele só precisa de você estar atento. Quais são as informações que você vai ter que adotar, quais as prioridades que você tem que dar, mas são exercícios simples. E o último caso de escala é quando nós temos a medida do desenho e a medida real. E queremos saber a escala. Olha só, temos uma planta de uma sala de aula sem escala. Tá? Apareceu a planta, só que não apareceu a medida da escala. Nesta planta, as janelas estão representadas por 1 centímetro. Mas sabemos que, na realidade, elas medem 3 metros. Determine a escala numérica utilizada nessa planta. Galera, o que é escala? Escala é tamanho do desenho, dividido por quem? Pelo tamanho real. Então, para encontrar a escala, basta eu saber o tamanho do desenho e o tamanho real, e nós sabemos. Mas nós temos um problema. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Observe que a janela está em centímetro e o tamanho do desenho em centímetro e o tamanho real em metros. Então, eu tenho que converter, tá? Quanto que representa 3 metros em centímetros? 3 metros é só multiplicar por 100. Cada 1 metro são 100 centímetros. Então, 3 vezes 100, 300. Então, a escala vai ser igual a 1 centímetro, que é o tamanho do desenho, para 300 centímetros, que é o tamanho real. Portanto, resposta letra E, 1 para 300. Essa foi a escala usada. Viram aí? Simplesinho, galera. Mas se você não souber esses conceitos básicos do que é a escala, você dança. Então, revisão geral para a gente encerrar razão, escala. 3 coisinhas. Ou ele dá o tamanho do desenho e pede o tamanho real. Nesse caso, eu tenho que multiplicar pelo valor da escala. Ou ele dá o tamanho real e pede o tamanho do desenho. Nesse caso, eu tenho que dividir o real pelo tamanho, pela escala. Lembrando que eu tenho que converter o valor, caso não esteja em centímetros, tá? Fique atento na conversão, mas é divisão. E ele pode dar o desenho e o tamanho real e pedir a escala. Aí é só dividir o tamanho do desenho pelo tamanho real. Também atentando que ambos têm que estar na mesma unidade. Portanto, a gente tem que converter, deixar tudo em centímetros aí. Ok? Tranquilo? Bom, essa é a nossa revisãozinha sobre razão, ok? Agora nós vamos falar de proporção, galera. Um outro assunto que nós estudamos. Vimos que tem uns exercícios aí que exigem um pouquinho de raciocínio, mas, a grosso modo, 2 coisas nós temos que saber da proporção. As 2 propriedades envolvendo proporção. Se você dominar bem essas propriedades, você arrebenta a boca do balão em proporção. O que nós precisamos saber? Primeiro, que proporção é uma igualdade de 2 ou mais razões. Quando eu tenho uma razão igual a outra, eu tenho uma proporção, ok? Professor, só 2 razões? Posso ter mais? Posso. Eu posso ter infinitas razões. E sabemos também que essa igualdade nos remete a um valor K, que eu representei aqui, que é a constante de proporcionalidade. É isso que efetivamente faz com que uma razão seja igual a outra. Quer dizer que A sobre B dá K, C sobre D dá K, E sobre F dá K. Por isso que nós dizemos que elas são proporcionais, porque apresentam o mesmo resultado. Bom, vimos também que nós temos uma igualdade de 2 razões, que os termos de cima são os antecedentes, que os termos de baixo são os consequentes, e vimos também que eles podem ser chamados de extremos e de meios, né? A e D são os extremos e B e C são os meios, ok? Belezinha? Lembraram isso, né? Propriedade, gente. 2 propriedades aqui, porreta, supimpa. Primeira delas, a propriedade fundamental da proporção. O que é a propriedade fundamental da proporção? É aquilo que você, prezado aluno, conhece como multiplicação cruzada. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, o que nós temos aqui? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sabemos que A e D são os extremos, B e C são os meios. Então, multiplicando cruzado, a resposta tem que ser igual. Professor, e se não for igual? Se não for igual, então não é proporção. Porque se for proporção, a igualdade tem que prevalecer.
Captou isso aí, galera? Belezinha? Então, nós devemos sempre considerar como verdadeiro. Se eu tenho uma igualdade de duas razões, a multiplicação cruzada tem que ser verdadeira, ok? Bom, a segunda propriedade que nós temos que saber com relação à proporção é a propriedade da composição. O que é a propriedade da composição? Nós vimos que nós temos os caras que ficam em cima e os caras que ficam embaixo. Então, somando os antecedentes, que são os caras de cima, somando os consequentes, que são os caras de baixo, o resultado dessa divisão vai dar um valor que a gente chama de constante de proporcionalidade. Esse valor é igual a qualquer cara que está em cima dividido pelo que está embaixo dele. Ok? Vamos entender isso. Se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, eu tenho aqui uma proporção, que é uma igualdade de duas razões. Essa propriedade diz, pode somar em cima e somar embaixo. Então, somando em cima, A mais C. Somando embaixo, B mais D. O resultado dessa divisão vai dar um valor que eu vou chamar de K, que é a constante de proporcionalidade. Está aqui. Esse valor, ele é igual a A sobre B e é igual a C sobre D. A sobre B dá K e C sobre D também dá K. Por isso que é chamado de constante de proporcionalidade. É isso que a propriedade da composição diz, ok? Vamos ver um exemplo de aplicação disso daí. Olha só, uma empresa possui atualmente 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é de 5:2, quantos são os efetivos? Veja bem, gente, como que nós vamos resolver esse exercício? Primeiramente, eu vou nominar de forma literal a quantidade de cada elemento aqui, no caso efetivo e contratado. Eu não sei quantos efetivos existem, mas eu posso dizer que eles representam X. Eu não sei quantos contratados existem, mas eu posso representar por Y, ok? Agora, eu sei que de acordo com o que o exercício informou, que se eu somar X mais Y, eu vou ter o total de funcionários, ok? Se eu pegar X mais Y, eu vou ter 2.100, que é o total de funcionários. O que mais que o exercício falou? Ele falou que a razão entre efetivos e contratados é de 5:2. O que quer dizer isso? Quer dizer que X dividido por Y é igual a 5 dividido por 2. É isso que quer dizer aquilo ali. Galera, esse cara aqui, ó, o Y e o 5, eu posso trocar eles de lugar. Posso, professor? Pode e deve. Por quê? Porque a propriedade fundamental me garante isso. Não diz que produto dos meios é igual ao produto dos extremos? Então, se eu trocar o Y e o 5 de lugar, é um que multiplica o outro, não vai mudar. Então, vai ficar assim, ó. X agora sobre o 5, por quê? Porque o Y foi para o lugar do 5, o 5 veio para o lugar do Y. Igual a Y sobre 2. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso só para facilitar a sua compreensão da propriedade da composição. A propriedade não diz que eu somo em cima, então eu somo X mais Y. E soma embaixo 5 mais 2. X mais Y vale 2.100. 2.100. E 5 mais 2 vale 7. 2.100 dividido por 7, gente, 300. Olha aqui, quem é esse 300? 300 é a constante de proporcionalidade. Bom, agora que eu achei a constante de proporcionalidade, ele pede para achar quem? Ele quer saber a quantidade de efetivos. E efetivos eu representei por quem? Por X. Então, quem está embaixo do X aqui, galera, não é o 5? Então, o X vai ser igual ao cara que está embaixo dele, que é o 5, que multiplica a constante, que é 300. E 5 vezes 300, 1.500. Então, resposta, letra C. Quantos efetivos existem nessa empresa? 1.500 efetivos. Tranquilinho? Beleza, né? Viram que quando a gente domina essa propriedade, a gente consegue com muita tranquilidade resolver os exercícios, né? Muito simples, bem prático a resolução, cara. E o Enem não foge disso. Ah, professor, lá a contextualização é diferente. Não, a história é diferente, mas a forma de raciocinar, a aplicação da propriedade é a mesma. Se você dominar aqui, você faz qualquer um outro, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó.
um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa R$ 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$ 600 semanais. E como um estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse R$ 1.200, ele receberia R$ 200 em comissão em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. Continuando. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia. Bom, então nós temos aqui as alternativas de resposta. Vamos entender essa história, tá? Preste muita atenção, fique ligado aqui. A empresa contratou um funcionário, o patrão chegou para ele e falou o seguinte: olha, a sua meta é vender R$ 600, vendendo R$ 600 você ganha uma comissão de 120. Belezinha? Beleza, está fechado. R$ 600, ganha 120. Aí, como um incentivo, o patrão chegou nele e disse o seguinte: olha, se você vender 1.200, ao invés de pagar 120, eu vou te pagar 200 reais de comissão. Então, se você vender 1.200, você ganha 200 de comissão e não 120. Tranquilo? Beleza. Passada a primeira semana, o vendedor conseguiu aumentar as vendas para R$ 990. Aí o que aconteceu? Ele chegou no patrão e falou: patrão, eu não consegui os 1.200, mas eu vendi 990. Não dá para fazer uma proporção aí, me pagar proporcionalmente aquilo que você me prometeu? Bom, o patrão pensou, falou: não, eu vou fazer isso. Fez os cálculos e vamos descobrir agora quanto que esse cara vai receber. Veja bem, galera, esse é um probleminha que nós temos que bater um pouco aí a cachola, a cabeça, para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa é o valor que o patrão iria pagar. A promessa era: você vai receber, se você vender R$ 600, isso aqui é venda, você vai ganhar uma comissão de R$ 120, ok? Essa era a promessa. Comissão, ok? Isso aqui é no estágio inicial. Passado uma semana, como incentivo, o patrão falou para ele: se você vender 1.200, eu vou te pagar R$ 200 de comissão. Aqui que mora o porém. Veja bem, nós temos que pensar assim: qual era a meta desse vendedor? Não era vender R$ 600? Essa era a meta dele. Mas o que o patrão propôs para ele? Se você vender 1.200, espera aí, vou perguntar de novo. A meta inicial era 600. O patrão indicou para ele o seguinte: se você vender 1.200, pergunto para você, prezado aluno, quanto é a venda extra a mais que o patrão está exigindo, ou, digamos assim, dando como sugestão para que esse vendedor vendesse? Olha, foi colocada uma nova meta. Primeiro era 600, agora é 1.200. Quanto a mais que esse patrão está propondo de venda extra a esse vendedor? R$ 600, vocês concordam comigo? Porque 600 já era o inicial. Como ele falou 1.200, então ele propôs aumentar mais 600. Então veja bem, como proposta de R$ 600, aí eu vou colocar aqui, ó, venda extra. Venda extra. O que o patrão propôs para ele? Você vai ganhar uma comissão de R$ 200. Aí pergunto para você, 120 ele já iria receber. 120 já estava na proposta inicial. E o patrão propôs pagar 200. Então, se ele já iria ganhar 120 e o patrão propôs ganhar 200, é porque esta venda extra está associada a uma comissão extra de quantos reais? De 120 para 200, 80. Belezinha? Isso aqui nós vamos chamar de comissão extra, ok? Essa é a comissão extra que o patrão propôs. Bom, galera, agora já está mais de meio caminho andado.
Como ele vendeu R$990, se ele vendeu 990 e a proposta era vender 600, conclui-se que ele vendeu quanto a mais? Não foi 390? Essa aqui é o total que ele vendeu a mais. Então, para saber quanto que ele vai receber, é só fazer uma regrinha aqui, ó. 600 está para R$80, quer dizer que se ele vendesse R$600 a mais, ele ganharia R$80 a mais de comissão. Mas como ele vendeu só R$390 a mais, ele vai receber X. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos encontrar 600x igual a 390 vezes 80. Conclusão, x vai ser igual a 390 vezes 80 dividido por 600. Simplificando aqui, ok? 39 vezes 8 dividido por 6 vai dar 52. Então, veja bem, quem é 52? 52 é o valor da comissão extra que esse vendedor vai receber por ter vendido R$390 a mais. Mas aí a pergunta era o seguinte, o patrão pagou para ele a quantia de... Ele não pagou só 52. Nós não podemos esquecer que 120 já estava na proposta inicial. Então, ele recebeu o total de quem? 120 mais 52, que dá um total de 172 pila, né? Como diz nossos irmãos gaúchos, 172 pila, que é R$172. Está aqui, letra C. Belezinha? Essa é a nossa resposta. Viram aí, galera? Esse aqui exigiu aí um pouquinho mais de raciocínio, de interpretação, mas a prática, a aplicação é muito simples, tá? Só temos que raciocinar um pouquinho. Bom, vamos lá. Divisão proporcional, galera. Pronto, já falamos sobre proporção, fizemos nossa revisão. Agora vamos revisar divisão proporcional. O que é a divisão proporcional? A divisão proporcional é quando eu tenho um determinado valor e eu quero dividir esse valor proporcionalmente a outros valores, tá? E quero saber como que vai ser feita essa divisão, quais são os valores que eu vou ter que distribuir às demais pessoas, no caso, se eu dividir em relação a pessoas. A divisão ela pode acontecer de três formas. Ela pode ser diretamente proporcional a um determinado conjunto de valores, ela pode ser inversamente proporcional a um determinado conjunto de valores e ela pode ser uma divisão composta, ou seja, direta e inversamente ou diretamente proporcional a um e diretamente proporcional ao outro, ou diretamente proporcional a um e inversamente proporcional ao outro, que a gente chama de divisão proporcional composta, ok? Então ela pode ser só direta, ela pode ser só inversa e ela pode ser mista, direta e direta, ou direta e inversa, ou inversa e inversa, ok? Então vamos ver aí como que nós procedemos. Então, está aqui a forma como nós podemos executar a divisão proporcional. Vamos ver aí um exemplo de aplicação disso aqui. A família A, de 5 pessoas, e a família B, de 4 pessoas. Combinaram passar férias numa casa de campo, dividindo as despesas de forma diretamente proporcional ao número de pessoas de cada uma. Ok? Terminadas as férias, verificou-se que a família A pagará 842.400 do total das despesas e a família B 934.200. Razão pela qual tiveram que fazer um certo acerto de contas. Que quantia a família A teve que dar à família B? E aí nós temos as alternativas de resposta aqui. Então, veja bem, galera, olha só. Vamos entender esse exercício. Nós temos 2 famílias, cada uma tem uma certa quantidade de pessoas. Então, a família A tem 5 pessoas, a família B tem 4 pessoas. Eles combinaram em passar férias, né, numa casa de campo, e as despesas combinaram também que ia ser dividida
de forma diretamente proporcional ao número de pessoas de cada família. Ou seja, o total da despesa vai ser dividido diretamente proporcional a 5 em relação à família A e diretamente proporcional a 4 em relação à família B. Quando terminou as férias, eles verificaram que a família A pagará 842.400 do total das despesas e B 934.000, razão pela qual tiveram que fazer um acerto. Ou seja, os valores que eles estavam pagando não estava combinando, não estava de acordo com aquilo que tinha sido proposto inicialmente, na qual a despesa tinha que ser rateada de forma proporcional à quantidade de membros da família. Bom, então nesse caso, alguém vai ter que devolver para um, vai ter que devolver para o outro. Então a pergunta aqui é: qual é a quantia que a família A teve que devolver à família B? Então vamos primeiro calcular o valor que a família A teria que pagar e depois a gente faz os abatimentos aí, ok? Então veja bem, a família A 842.000 e a família B 934.000. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o seguinte: qual foi o total da despesa, gente? O total da despesa é o somatório disso daqui. Então, se eu pegar 842.400 e somar mais 934.200, nós vamos encontrar aqui o seguinte, ó, 0, 0, 6, 6, 7, 9, 8, 17. Então, nós encontramos aqui 1.776.600, ok? Isso aqui é o total da despesa. O que eles combinaram? Que essa despesa teria que ser rateada de forma proporcional à quantidade de pessoas que cada família continha. Então, veja bem, a família A tem 5 pessoas, a família B tem 4 pessoas. Tranquilo? Então, a família A vai pagar X valor. A família B vai pagar Y valor. Ok? O que eu sei com relação a esse X e a esse Y? Eu sei que a soma deles, de X mais Y, vai dar como resultado esse 1.776.600. Concordam comigo? Que se eu somar o que a família A vai pagar mais o que a família B vai pagar, tem que dar o total da despesa, que é esse 1 milhão aqui. Beleza? Bom, agora vamos lá. Esse valor tem que ser dividido proporcionalmente à quantidade de elementos, ou melhor, de pessoas que cada família tem. Ou seja, eu tenho que X. O que quer dizer dividido proporcionalmente? Quer dizer que o que a família A vai pagar, que é X, dividido por 5, que é o total de elementos da família, tem que ser igual o que a família B vai pagar, dividido pelo total de elementos que tem a família B. Ok? Então, isso que é divisão proporcional. A quantia que a família A vai pagar, dividido pelo total de membros da família, tem que ser igual o que a família B vai pagar, dividido pelo total de membros da família B. Agora, vamos aplicar a propriedade da composição. O que diz a propriedade da composição? Soma em cima, soma embaixo. Então, eu tenho X mais Y dividido por 5 mais 4. Galera, por enquanto, eu ainda não sei X e nem Y, mas eu sei que a soma deles vai dar esse 1 milhão aqui. Então, eu vou ter 1.776.600. E 5 mais 4 são 9, belezinha? Então, tá aqui, ó. Agora, eu tenho que fazer essa divisão. 1.776.600 dividido por 9, vamos ver quanto que vai dar aqui? Vai dar... vou fazer aqui a divisão aqui, ó. 1.776.600 dividido por 9.
17, 9 vezes 1, 9, para 17, 8. Abaixo 7, 87. 9 vezes 9, 81, para 87, 6. Abaixo 6. 66, 9 vezes 7, 63, para 66, 3, abaixo 6, 36, 9 vezes 4, 36, para 36, nada, abaixo 0, 0, não dá para dividir 0 no quociente, abaixo do 0, 0, não dá para dividir 0 no quociente, portanto está aqui, ó, 197.400, o resultado dessa divisão é 197.400, pergunto para os senhores, quem é 197.400, gente? É a constante de proporcionalidade, ok? Bom, vou apagar aqui agora. Bom, a pergunta era, quanto que a família A tem que devolver para a família B, não é isso? Que quantia a família A deve dar à família B? Então, vamos lá, ó. Veja bem. A família A pagou 842.400 e a família B 934 mil. Veja bem, a família B pagou 934 mil. Para saber quanto que a A tem que passar para ela, basta saber o quanto ela pagou a mais. Se eu descobrir quanto que ela pagou a mais, esse é o valor que a família A vai ter que pagar para ela. Então, basta eu descobrir quanto que a família B teria que pagar. Então, vai ser assim, ó. Quem é a família B? O que ela vai ter que pagar, eu chamei de Y, correto? Então, quem está embaixo do Y aqui? Não é o 4? É. Então, para descobrir quanto que vale Y, é só pegar o cara que está embaixo dele e multiplicar pela constante que nós encontramos aqui, ó. 197.400. Fazendo esse produto, nós vamos encontrar que y é igual. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 7, 28 e 1, 29, vão 2. 4 vezes 9, 36, com 2 que foi 38, vão 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Portanto, está aqui, 789.600. Esse é o valor que a família B deveria pagar, só que ela pagou 934.200. Está errado, então. Ela pagou a mais, porque o combinado era ratear a despesa. Então, nesse caso, a diferença entre esses valores é exatamente o que a família A vai ter que devolver para a família B. Então, a diferença vai ser 934.200, ok? Que foi o valor que ela pagou, menos 789.600. Fazendo esse cálculo, 0, 0, 12 tira 6 é 6, 13 tira 9 é 4, 12 tira 8 é 4 e 8 tira 7 é 1. Então está aqui, ó, R$144.600. Esse é o valor que a família A vai ter que devolver para a família B, de acordo com o que foi estipulado na venda aí, que tinha que ser proporcional. Tranquilo, galera? Viram aí? Então, o que nós fizemos? Nós somamos o que cada um pagou, que foi o valor total, descobrimos o valor total, dizemos que A tinha que pagar X e B tinha que pagar Y, e que esses valores eram proporcionais à quantidade de pessoas, então X sobre 5 é igual a Y sobre 4. Apliquei a propriedade da composição, encontrei a constante de proporcionalidade, descobri o valor que B iria pagar, multiplicando o cara que está embaixo do Y pelo valor, e depois calculei a diferença do que B pagou e do que B deveria pagar. Essa diferença é justamente o que A tem que devolver para B. Belezinha? E assim a gente respondeu aí essa questão, ok? Galera, divisão proporcional também é um assunto recorrente no Enem, tá? Fique ligado, galera. E assim nós chegamos ao final da nossa revisão. Galera, espero que você tenha compreendido. Escala, propriedades fundamental da proporção, propriedade da composição. Essa propriedade da composição, fique ligado nela, ela cai muito, ok? Você vê que na divisão proporcional composta a gente usa essa propriedade também. Belezinha, galera? Bom estudo, fiquem com Deus, um
Abraço forte no coração de vocês. Nos encontramos na próxima com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um grande abraço no coração e até a próxima. Tchau!